Bom dia, pessoal. Então, conforme combinado, nós vamos dar continuidade à nossa aula, tá certo? Sobre os conceitos de arte, com base em algumas das teorias vigentes na atualidade. Nós vimos anteriormente a teoria do filósofo francês Michel Dufresne e vimos aquela tabelinha na qual nós fizemos uma classificação das obras de arte relativamente aos meios, né, sensíveis, nosso olfato, nossa visão, ou seja, aos meios pelos quais nós as percebemos. Hoje nós vamos dar continuidade, entrando propriamente dito, nas teorias apresentadas pelo filósofo português Aires de Almeida, ok? Que é aquele texto de referência que eu já postei no AVA, que servirá de embasamento principal para a defesa teórica de vocês na primeira etapa, na primeira atividade escrita, ok? Então, o Aires de Almeida, ele vai dizer o seguinte: durante a história da arte, várias pessoas, artistas, filósofos, né, teóricos, foram pensando como esse conceito deveria ser organizado. Lembrando que cada cultura, cada tipo de pensamento, cada economia, né, ela vai mais ou menos que moldar a sua própria cultura, e moldando a sua cultura, ela molda também, define os conceitos vigentes sobre aquilo que nós achamos belo, né? E a arte, por ser uma atividade humana estritamente e historicamente ligada à produção da beleza, ela também vai passar por essas modificações. Por exemplo, se nós pegarmos a estética do século dos anos 80, né, no século 20, nós sabemos que muita coisa mudou em relação ao século 21. Lembram das ombreiras, né, do glitter no cabelo? Eu fui uma adolescente dos anos 80, então inimaginável utilizar as mesmas roupas atualmente. É o que nós chamaríamos de brega, né? Então, vejam bem, com tão poucas décadas, uma mudança tão grande. Imaginem isso com milênios de história. Então, é só um exemplo, né? Nós poderíamos citar vários outros, mas só voltando ao Aires de Almeida, ele vai dizer que ao longo desses séculos, tá certo, até o mundo contemporâneo, nós passamos por três grandes, ele abrange uma quarta e uma quinta no finalzinho, mas ele vai dividir a princípio em três grandes teorias essencialistas, ou seja, elas procuram definir com muita precisão o que é uma obra de arte, o que é a arte. Primeira seria a teoria da arte como imitação, a segunda seria a teoria da arte como expressão e a terceira seria a teoria da arte como forma significante. Eu aconselho que vocês escolham uma dessas ou a combinação entre elas para justificarem a obra que vocês selecionaram para a produção do trabalho teórico, ok? Vamos em frente. Então, dando início, tá certo, à primeira teoria apresentada pelo Aires de Almeida, nós temos essa teoria que ela é muito simples de entender. E ela é muito simples porque durante muito tempo, até praticamente o século XIX, ou seja, até antes de ontem, essa foi a teoria mais aceita como sendo verdadeira, ok? Ela se chama, portanto, teoria da arte como imitação. Quem nunca quis desenhar, né, de observação? Olha só, eu sei desenhar uma paisagem como ninguém, olha como fulano desenha. Olha, o desenho dele parece uma foto, né? E nós sempre achamos que quanto mais bem executado, mais semelhante àquilo que nós vemos, mais interessante ou mais competente seria o artista. Vocês concordam que a gente ainda sente um pouco disso? Então, é essa teoria que vai dar reforço a esse tipo de procedimento, esse tipo de pensamento que nós temos até hoje, tá? Essa é, portanto, uma das mais antigas. Foi, aliás, como eu coloco no slide, a mais aceita pelos próprios artistas como inquestionável. A definição dessa primeira teoria é o seguinte: uma obra de arte só é arte se ela é produzida pelo homem e imita alguma coisa, ou seja, a arte abstrata, né? A arte que não representa a natureza estaria excluída, portanto, dessa teoria. Então, segundo o próprio Aires de Almeida, essa teoria ela vai frisar justamente isso,
que a arte ela tem que imitar alguma coisa. Daí que ela seja conhecida como arte, né, da teoria, como teoria da arte da imitação. Só que nós sabemos, a arte ela vai além da realidade, né? Nós podemos desenhar coisas que não existem, nós podemos pintar coisas que não existem. A arte, a princípio, uma ideia que é, portanto, imaginária. E o imaginário, ele vai superar a realidade em muito, né? Vocês já percebam que é uma teoria que tem, portanto, um limite muito grande. Apesar de nós concordarmos conscientemente ou inconscientemente com essa teoria durante muito tempo, durante muitas ocasiões, né? Olha como é perfeita, olha como é linda aquela obra, porque ela representa exatamente aquilo que existe na natureza. É quase uma compulsão do ser humano ver essa identificação entre a obra de arte e aquilo que existe na natureza. Mas vejam, isso exclui um sem número de obras que, portanto, não imitam a natureza, ok? Mas é uma teoria que, portanto, durante muito tempo foi vigente e somente com o começo, né, das primeiras manifestações da arte abstrata, lá no século XIX, é que nós vamos ver essa teoria perder sua validade. Por exemplo, vejam bem, essa é uma obra, tá certo, de um pintor do século XVII chamado Michelangelo Caravaggio, um pintor de estilo barroco, que se chama Dúvida de Tomé. A história acho que é bem conhecida de todos, né? Jesus, quando ressuscita, ele vai em busca de seus apóstolos. E Tomé, o descrente, ele vai, supostamente, né, através da narrativa bíblica, ele enfia o dedo na ferida de Jesus para saber, para ter a comprovação de que Jesus realmente estava vivo enquanto, né, ser divino ressuscitado. Muito bem, nós vemos aí corpos humanos, nós reconhecemos que são 4, né, homens vestidos, conhecemos essa anatomia, a luz é linda, maravilhosa, a luz de Caravaggio sempre é muito bonita, é uma luz que vem, né, na lateral, então tudo ganha uma textura muito bacana, as cores são muito vívidas, mas quem estava lá na época, né, de Jesus, no ano 0, para saber se essa cena ocorreu assim? Né? Quem viu Tomé, quem viu Jesus, esse Jesus branco, europeu, será que Jesus era dessa forma realmente? Será que os apóstolos tinham realmente esse tipo de feição? Será que eles vestiam essas roupas nessas cores? Então vejam bem, por mais que seja uma imagem que represente uma certa realidade, essa mesma realidade, ela também tem um caráter imaginário, já que nós não estávamos no momento em que esse retrato foi feito, em que essa pintura foi executada, tá certo? Então, vejam bem, até que a coerência da realidade acontece, a gente não pode dizer que a arte é real. A arte sempre vai ser uma representação de algo que nós temos na mente, seja, né, de qual tema for. Aqui nós temos uma outra obra muito conhecida, né? O Nascimento de Vênus, de Botticelli, que é um artista renascentista, pintou essa obra no século XV, e ele pinta aí uma cena de uma temática que estava muito, digamos assim, em voga durante o Renascimento, que era a temática clássica relacionada aos deuses greco-romanos. Vênus, segundo as lendas greco-romanas, ela nasce, né, enfim, no mar, é trazida até a costa grega, né, por uma concha gigante que lhe serve de abrigo, soprada pelo vento Zéfiro, que é representado por esse anjo, né, por esse ser alado, que sopra, trazendo, portanto, essa concha até a beira-mar, e assim que ela chega na praia, ela é acolhida pela primavera com seu manto, representado pela figura feminina ao lado direito. Muito bem, nós entendemos tudo. É um ser alado, é uma mulher seminua em cima de uma concha, é uma figura com um manto florido, mas existem seres alados? Existe uma concha desse tamanho? Será que realmente Vênus, a deusa supostamente do amor, né, da sensualidade, da beleza, ela chegou dessa maneira? Né? Então, é uma outra religiosidade, mas que também apresenta os mesmos paradigmas de caráter estético. É uma obra de arte, nós não podemos dizer que isso seja real. É baseado no imaginário greco-romano, do qual Botticelli se
se apropria no século XV para fazer sua representação. Então, somente frisando, pessoal, é uma obra que se adequa à teoria da arte como imitação, porque ela representa coisas que nós, né, conseguimos compreender como representações de algo que nós conhecemos. Nós conhecemos uma asa, nós conhecemos uma concha, mas é também uma obra que nega essa mesma teoria porque ela é uma pintura. E isso, né, provavelmente nasceu no imaginário do artista sem que ele tivesse, obviamente, visto isso acontecer. Então, é uma obra do imaginário, ok? Daí as falhas que eu já aponto aqui no meu áudio dessa teoria. Apesar dessa teoria ter muita validade para a maioria das pessoas. Aqui, por exemplo, eu trago uma obra de um artista um pouco mais contemporâneo, um artista russo chamado Kandinsky, que fez parte da escola Bauhaus, nós já conhecemos, né, em outros slides, e ele foi, como eu disse anteriormente, o pai da arte abstrata. Uma objeção à teoria da arte como imitação, por exemplo, essa obra, que é notoriamente uma obra valiosíssima, né, se a gente for pelos museus, Kandinsky é um artista super bem cotado em relação, né, ao seu valor financeiro, ao seu valor monetário, mas o que imita essa obra, né? A gente pode ainda dizer, olha, não sei, um abacaxi no espeto, eu estou vendo um violão, eu estou vendo um sorriso, eu estou vendo uma nuvem, eu estou vendo um olho, mas essas são suposições nossas e não de Kandinsky. Ela deixa de ser uma obra de arte porque imita alguma coisa? Não. Ela continua sendo uma obra de arte valiosíssima, assim como muitas outras obras de arte abstratas, obviamente, continuarão sendo obras de arte mesmo sem imitar alguma coisa. Então vejam, a teoria da arte como expressão, ela perde completamente sua função quando a arte se alarga ao ponto de conter obras que não imitam a realidade. E, por exemplo, essa outra obra é de um pintor belga chamado René Magritte, chamado Império das Luzes, uma obra de meados do século XX, pertencente ao movimento chamado surrealismo. Essa obra, ela imita alguma coisa? Porque nós vemos claramente o que acontece, né? O que acontece enquanto tema? O que está se passando diante dos nossos olhos? Nós vemos uma paisagem, né? Sem ninguém, uma paisagem deserta, de uma residência com muitas árvores, em claro momento de anoitecer, mas o céu se encontra azul. Pergunto a vocês, isso é possível na realidade? Nós temos um céu que se indica ser dia e na Terra, né, no plano terrestre, ser noite? Não, mas apesar de tudo, são indícios ainda daquilo que nós reconhecemos, só que juntos numa composição impossível. Então, apesar dessa imagem imitar a realidade, ela se transformou numa composição impossível. Então, mais uma obra que vai se apresentar como uma prerrogativa negativa à teoria da arte como imitação, ok? Por fim, antes de nós passarmos à segunda teoria, né, uma última objeção e uma grande objeção muito importante, algumas objeções muito importantes à teoria da arte como imitação. Imagine vocês que, por exemplo, né, eu já falei sobre isso, as obras de arte abstratas, elas não imitam nada a princípio que se encontra na natureza. Elas surgem de planos, de cor, de formas, de linhas, de texturas, né? Picasso, por exemplo, que é um grande nome da arte do século XX, seria um artista menor. Eu coloco a imagem aí de uma foto de Picasso e ao lado a obra Guernica, uma das mais famosas que ele produziu quando Guernica, que é uma pequena cidade espanhola, foi bombardeada cruelmente pela tropa aérea alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Então é uma obra que tem vários aspectos abstratos ou estilizados, mas que fogem à regra da arte como imitação. Essa obra é super valiosa, super famosa, super significativa e importante, né, dentro da nossa história da arte, mas ela não corresponde a essa teoria. Ela deixa de ser importante ou menos valorosa? Não. É a teoria que não se adequa a ela, ok?
E também, segundo essa mesma teoria, as fotografias seriam as obras de arte mais caras do mundo. E isso não é verdade, né? Nós sabemos que nenhuma fotografia, por exemplo, poderia se equiparar ao preço de Guernica, ou da Mona Lisa, ou mesmo de obras menores de alguns pintores famosos. Então, é claramente uma teoria que não corresponde às práticas da arte contemporânea, que englobam outros tipos de fazer. Pessoal, então, dando continuidade, né, ao nosso texto do Ares Almeida, claro que ele vai dizer isso de uma maneira bem pessoal, eu estou dizendo de outra, né? Mas estamos alinhados, percorrendo o mesmo roteiro, ok? Essa aula é uma ajuda para que vocês entendam o texto com mais facilidade, mas é claro que vocês podem puxar outras, né, deduções a respeito do que vocês lerem diretamente do autor, ok? Dando continuidade ao texto, nós temos aí uma segunda teoria, chamada teoria da arte como expressão. Essa teoria ela vai surgir em meados do século XIX, quando, né, alguns artistas, filósofos, durante a época do período romântico, durante a época do período onde algumas vanguardas começam a surgir, né, o impressionismo, por exemplo, né, o realismo, depois um pouco disso, o pós-impressionismo com Van Gogh e com outros artistas famosíssimos, eles vão começar a dizer, olha só, eu não estou muito feliz em simplesmente imitar a realidade, eu quero pintar aquilo que eu sinto. Então surge aí a teoria da arte como expressão. A expressão de quê? Dos sentimentos, né, do artista, daquilo que ele sente e não apenas daquilo que ele vê. Então, segundo essa teoria, uma obra de arte só pode ser arte se ela exprime as emoções do artista. E a gente sabe que esse conceito também é um conceito muito comum. Olha, aquilo ali captou muito a alma do artista, olha como a obra fala, né? É um conceito que a gente também tem muito facilmente na cabeça. Olha como aquela obra é expressiva, né? Como ela fala, como ela me emociona. Quando a gente fala isso, é uma obra de arte emocionante, é sinal que ela está exprimindo a expressão emocional do artista, que está através desse veículo, através desse meio, nos tocando também. Essa é uma obra muito famosa, acredito que vocês já devem ter visto, né, de um pintor europeu chamado Gustav Klimt. Essa obra se chama O Beijo e é uma obra icônica, né, que representa o amor, né? Então nós vemos coisas que nós compreendemos. É um casal, né, claramente namorados. O homem docemente acalenta o rosto da mulher, virando-o de um lado e beijando sua face. Muito bem, nós compreendemos isso. Mas vejam a maneira, né, como Klimt vai pintar essa obra. Ela é uma maneira um tanto quanto estilizada. E ele ali está falando muito mais sobre as emoções dele do que tentando imitar a realidade. Vejam que se essa mulher ficasse de pé, ela seria muito mais alta que o homem. Então ele não tem considerações a respeito da anatomia, que para ele é absolutamente secundária. O que interessa a ele é representar a delicadeza, né, a paixão entre os dois entes representados e simbolicamente a diferença entre o gênero masculino, né, presente na roupa do rapaz, representando simbolicamente esse gênero através dos quadrados, que são formas consideradas mais masculinas, e na roupa da figura feminina, através desses círculos com cores mais delicadas, né? Quase como se fossem flores, representando, portanto, o lado feminino. Esse fundo também é um fundo um tanto quanto abstrato, aonde eles se encontram, na beirada de um morro, né? Essas flores não dá para se identificar a espécie. E esse céu, que não é céu, é um dourado, né? É um dourado que vai evocar a potência do amor. Então ele está falando muito mais sobre o sentimento dele em relação a esse momento da existência, que é o amor, a presença do amor em nossas vidas, do que sobre algo que ele viu com olhos de quem está querendo fazer, por exemplo, um desenho anatômico, uma representação absolutamente fiel da realidade. Então é uma obra que representa, portanto, com excelência,
a teoria da arte como expressão. Essa também é muito famosa, concordam? O Grito, de Edvard Munch, né? É uma das obras que vai dar início, né, ao expressionismo, e também uma obra que claramente não imita a realidade, mas que, pelo contrário, inclusive a distorce, né? Munch, ele nos dá, com essa obra, uma sensação muito, eu não sei vocês, mas eu sinto uma angústia muito grande, né? Esse personagem em primeiro plano, ele grita, né? Mas ainda assim há o silêncio, e nós não vemos o ponto de fuga onde essa ponte acaba. Então vemos figuras que estão indo embora ao invés de virem e acolherem esse personagem que está absolutamente amedrontado no primeiro plano. A paisagem também não nos dá sossego, né? É uma paisagem inquieta, onde tudo se move, onde o céu está em chamas. Então, muito mais do que a representação da realidade, o que existe é a tentativa de se mostrar o desespero, né? Então, também é uma obra que se apresenta como um exemplo da teoria da arte como expressão, ok? Somente enquanto curiosidade para vocês, existe um relato do Munch sobre o momento em que ele teve a ideia para produzir essa obra. No Pacífico, no Oceano Pacífico, aconteceu uma erupção de um vulcão que voltou à tona esses dias, o Krakatoa. E o Krakatoa destruiu um pedaço de uma grande ilha, né? Lançando sua fumaça, suas rochas muito acima dos céus imediatos acima da ilha. Então todo o céu da Europa se tingiu de um vermelho absoluto, que é um efeito justamente dessas partículas no ar. Quanto mais vermelho um pôr do sol, eventualmente mais partículas sólidas nós temos nessa atmosfera. Então pode ter sido um fenômeno, né? Segundo o que foi narrado pelo próprio Munch, o céu ficou de um tom assombrosamente vermelho. Alguns cientistas falam que foi concomitante à explosão ou à erupção do Krakatoa no Pacífico. Essa é uma curiosidade, ok? Mas a obra continua sendo validada pela teoria da arte como expressão, porque nós, quando a vemos, nós sentimos o desespero do Munch ao pintar essa imagem. Não é uma obra plácida, né? Nem uma obra que imita a realidade de maneira perfeita, anatomicamente falando. Então, por isso, uma obra sim como expressão. Nós vimos que existem objeções à teoria da arte como imitação. A teoria da arte como expressão também tem algumas objeções. Por exemplo, né, essa obra de um artista norte-americano chamado Victor Vasarely. Essa obra faz parte do movimento Op Art, no qual os artistas tentam criar volume ou movimento visual ou cinético realmente através, né, de cores ou através de obras que realmente se movimentam com o ar ou com mecanismos. Então, muito bem, nós olhamos para esse quadrado. Esse quadrado expressa alguma emoção? Poderia tentar dizer, olha, o azul é uma cor triste. Eu não sei, para mim particularmente, o azul não é uma cor triste. Ele me lembra o céu de Maceió, as praias de Maceió. Eu não fico particularmente triste quando eu vejo o azul. Então eu não sei dizer se essa obra ela expressa a emoção do artista, visto inclusive que ela é uma obra de arte que trabalha com cores apenas e de uma maneira muito racional. São quadrados, concordam? Para quem ainda estava sentindo alguma coisa com o Victor Vasarely, eu apresento uma outra obra, mais, digamos assim, racional ainda. É uma obra de um artista chamado Solowit, e ela participa de um movimento chamado minimalismo, onde os artistas trabalham com materiais muito puros, no sentido assim, sem mesclas de materiais, e trabalhando a relação entre aquele material e o espaço que o cerca, sem nenhum tipo de preocupação com a representação da realidade ou das próprias emoções. Então vejam, o minimalismo é uma corrente da arte contemporânea que nasce, portanto, após a década de 50.
veja que com o passar do tempo, as obras vão se modificando e colocando em xeque as teorias anteriores. Essa obra do Solowitz, ela, né, nós podemos sentir alguma emoção passada pelo Solowitz? Eu não consigo identificar. É uma obra que meus olhos gostam, né, que eu me sinto atraída porque eu acho esse arranjo formalmente muito harmonioso, mas eu não sinto nenhum tipo de emoção. Eu não fico com raiva, eu não fico com tristeza, eu não fico com medo, eu não fico alegre. Eu simplesmente me agrado por conta da composição que, ao meu ver, é harmoniosa. Mas eu não posso dizer que eu sinto a emoção do Solowitz, até porque não foi a intenção dele, né? Nem a cor aí, no sentido assim mais expressivo da coisa, está presente. É uma obra absolutamente neutra. Então, são, né, essa e a anterior são exemplos de obras que negam ou que provocam uma fratura, por assim dizer, na teoria da arte como expressão. Então, por fim, nós chegamos a uma teoria aí, né, que talvez seja a mais contemporânea, a mais atualizada. Claro que a cada dia nós sabemos que a arte se expande, explodindo esses limites, mas, segundo Aires Almeida, essa é uma teoria importante porque ela abrange um sem número de obras e ela dá a nós o poder de decidirmos aquilo que é arte e aquilo que nós não podemos considerar arte. Claro que essa é justamente a fraqueza dessa teoria. Se tudo é arte, nada é arte. Se nada é arte, tudo pode ser arte. Mas eu vou deixar que vocês tirem as suas próprias conclusões em relação às obras que vocês escolheram, tá certo? Essa teoria fala o seguinte, olha só, né? Todo dia nasce uma obra de arte diferente, todo dia um artista, ele inventa uma coisa diferente e ele vai e expande os limites daquilo que nós chamamos de história da arte. Com novas estéticas, novas proposições, novos desafios, novos materiais, coisas estranhas, né? Muitas vezes coisas muito estranhas. A gente vê por aí, né? Nas bienais de São Paulo, nas bienais internacionais mundo afora, uma série de obras que vão realmente nos colocando em dúvida a respeito do que é arte. Então, essa terceira teoria, ela surge justamente perante esse mundo de possibilidades e desafios que nós vemos surgir diante dos nossos olhos em relação à própria história da arte. Como eu coloco aí, verificando que a diversidade de obras é bem maior do que as propostas, né, do que aquelas obras que caberiam na teoria da arte, da imitação e da expressão, nós temos que criar uma teoria, mas foi criada essa teoria mais elaborada e também mais recente, conhecida como teoria da forma significante ou teoria formalista, que vai abandonar justamente aquela coisa única, de que existe uma única característica que possa ser encontrada em todas as obras de arte. Essa teoria fala o seguinte, que não se pode procurar aquilo que define uma obra na própria obra, mas sim no olho que a aprecia. Ela reforça aquele jargão que nós já conhecemos, a beleza mora nos olhos de quem vê, né? Então, essa é uma teoria muito mais atualizada, mas como eu falei, como ela não fecha muita coisa, ela dá espaço a muitas dificuldades de nós definirmos, por exemplo, quais os limites dessa teoria, né? Será que tudo pode ser arte? Né? Existem algumas coisas que ficam parecendo muito absurdas. Continuando, claro que nós vimos ali com o Michael Dufresne, por isso que eu fiz questão de apresentá-lo primeiro, algumas condições para que uma obra seja uma obra, né? Ela precisa existir, ela precisa ter um domínio sensível, ela precisa ter um domínio representativo, ela precisa expressar alguma coisa, talvez, né? Ou ganhar expressão através do nosso olhar, do nosso tato, da nossa visão, da nossa audição, né? Ela precisa existir no mundo real. Ela precisa sair do artista e chegar ao nosso domínio de observador, de espectador, de, né, usufruinte, de participante de uma obra de arte. Então, ela precisa existir. Mas essa terceira teoria, ela fala o seguinte, a obra de arte, ela só vai ser vista como obra de arte se ela for um objeto que nos provoque aquilo que o autor, ou vários autores, chamam de emoção estética. Né? Eu chamo de emoção estética aquele sentimento de uau. Você vê uma coisa e você diz assim, uau,
como isso é belo, né? Não interessa se de repente aquele objeto seja uma peça de design, se ele seja realmente uma pintura, uma escultura, uma caneta Pentel, um conjunto de aquarelas, um caderno novo, um óculos, uma embalagem. Tudo o que nós achamos belo, mais ou menos nós podemos elevar à categoria de arte, né? Então, pensem nisso. Algumas peças de design são exibidas como peças de arte e sequer são usadas, né? Uma cadeira que não se senta, uma geladeira que não abriga alimentos e por aí adiante. Nós temos vários exemplos que poderiam ser tomados aqui de objetos utilitários que são vistos como arte. Eu deixo aí a provocação, especialmente para os alunos de arquitetura, para repensarmos, né, a casa, por exemplo, as construções, também para vocês de engenharia, né, vocês de sistemas de informação, quando vocês fazem uma bela programação, será que vocês não consideram tudo isso arte? Um belo jogo, né? Os gráficos de um jogo, será que não podem ser considerados arte? Então, essa é uma teoria que coloca em dúvida justamente isso. Até que ponto nós podemos definir o que é arte? Até que ponto alguma coisa, com o tempo, não pode se transformar em arte? Por exemplo, alguns cartazes do século XIX, eu vou colocar mais à frente, eles eram cartazes informativos, mas com o passar dos séculos, eles se transformaram em caríssimas obras de arte, assim como também alguns design de produtos, né? Então, é uma teoria que vai falar tudo aquilo que nos chega aos olhos como beleza pode nos provocar emoção estética e, portanto, ser uma obra de arte. Essa teoria se resume, portanto, nessa última frase abaixo: uma obra é arte e se só provoca nas pessoas emoções estéticas, tá certo? Uma obra só pode ser obra de arte se ela nos provocar um determinado sentimento estético. Se nós não sentirmos nada, será que é arte? Vejam, isso também causa uma grande problemática. Eu, pessoalmente, não acho a Mona Lisa uma grande obra, né? Eu não dou grandes suspiros por ela, mas ela vai deixar de ser uma obra de arte? Jamais! Eu não suporto, como alguns de vocês já sabem, Romero Brito. Ele vai deixar de ser artista? Ou 1 trilhão de pessoas, sei lá, bilhões de pessoas vão deixar de vê-lo como, né? Enfim, vão deixar de gostar da sua obra, que é altamente palatável? Não! Então, essa teoria, ela por muito abranger, ela também deixa muitos furos, ok? Nessa imagem à frente eu trago para vocês uma imagem de uma instalação, que é uma obra que se propõe a interação com, né, os observadores, com os participantes da mostra, de um alemão chamado Hannes Brocker. Ele fabricou esses quadrados transparentes com biqueiras e nos quais ele colocou líquidos coloridos. E na sala da exposição ele dispôs uma grande plataforma cheia de copos. Então, ao longo da mostra, as pessoas iam bebendo esses líquidos que eram feitos a partir de água potável, né, com corantes. E, claro, a obra foi muito lúdica. Qual cor você quer beber? Olha que tipo de pergunta, né? Qual cor você está a fim de tomar hoje? Então, não é uma obra de arte que representa a realidade, não é uma obra de arte que representa uma emoção particular do artista, mas é uma obra de arte que eu particularmente acho muito interessante. Ela me toca de uma forma que eu não sei muito definir o porquê. O conceito de você tomar uma cor chega a mim com uma ludicidade muito grande, quase como se fosse uma brincadeira de criança. Então isso me emociona muito no trabalho do Hannes Brocker. Essa possibilidade de você interagir diretamente com a obra, inclusive ingerindo-a, né? Então é uma obra que se encaixa na teoria da arte como forma, teoria da arte como forma significante, por assim dizer. Ela me causa emoção estética. Somente um adendo, como eu falei, essa teoria ela é muito libertária, ou seja, cada um de nós pode entender a obra, né, segundo essa teoria, como nós quisermos. Então, muito bem, Hannes Brocker, com essa instalação, ele me tocou, mas pode ser, né, existir alguém que veja e diga: nossa, que coisa sem sentido, eu prefiro lá
a Mona Lisa, eu prefiro lá o Romero Brito. E isso não é um pecado, ok? Cada um de nós temos o direito de termos nossas escolhas estéticas. Então, somente como prova, né, ou comprovação visual daquilo que nós estávamos conversando antes, essa teoria ela dá margem para que obras que anteriormente não eram pensadas para ser obra de arte, surgiram como design, por exemplo, né, como objetos utilitários, com o passar do tempo ou com a consagração dos seus artistas através do seu renome ou através da estética dos seus objetos, essas obras elas vão e se transformam ou alcançam um patamar de obra de arte. No primeiro exemplo, aí à esquerda, nós temos um cartaz do Alphonse Mucha, que é um designer do século XIX, eu particularmente adoro de paixão, e essa ilustração surgiu para ser uma propaganda de cigarros. Só que as ilustrações do Mucha foram, né, vistas como tão belas que historicamente foram pouco a pouco se transformando em cartazes colecionáveis e hoje já são consideradas obras de arte, né? Muita gente tatua, muita gente coleciona, muita gente reproduz, porque o trabalho estético é muito grande. Então, quando a gente vê que a estética, né, que a beleza ultrapassa a função, certamente é uma obra que já está pendendo mais para o lado da arte do que do design propriamente dito. Ao meio e acima, nós temos uma cadeira aí dos irmãos Campana, feita de uma série de bonecas de pano, né? E que tem uma função estética também muito grande. Talvez não seja uma cadeira muito confortável de se sentar. Eu nunca sentei numa cadeira como essa, mas é uma cadeira muito interessante, muito lúdica, né? Que nos traz à tona a infância, esses bonecos que nos fazem pensar, que pelo menos me faz pensar muito no sertão, né? A coisa do popular. Então é uma cadeira que tem um apelo emocional muito grande, mas que é design, mas que é tão bonita e tão significativa que eu vejo como uma obra de arte. Se eu tivesse em casa, eu não usaria, não deixaria ninguém sentar, com certeza. E por fim, na imagem da direita, essa peça que parece um alienígena, uma nave, né, espacial, do Philip Stark, que é um designer também. Acho que talvez alguns de vocês não conheçam, mas esse é um espremedor de frutas, né? De limão, de laranja, e onde você corta a fruta, espreme lá em cima e o suco dela desce, né? O sumo dela desce por essa peça central que está apoiada dentro do copo. É uma peça um tanto quanto enigmática em relação à sua função e que certamente é uma peça tão bonita que muitos de nós certamente não utilizariam para a função a qual ela foi destinada. Eu particularmente tenho um amigo que a tem em casa e utiliza na estante da sala, e ai de quem pegar para fazer um suco de laranja. Leva tapa na mão, né? Porque é uma peça muito cara, muito importante na história do design e que tem uma beleza que ultrapassa a sua própria função. Então todas essas obras caem na questão aí da emoção estética. Elas surgem como uma função e são designadas a outras, são alçadas ao patamar de arte, porque elas nos tocam profundamente. Mais uma vez eu falo, são obras que eu escolhi, mas que vocês poderiam escolher a de vocês, né? Pode ser uma poltrona, pode ser um piso, pode ser um jogo, pode ser uma programação, pode ser uma estrutura, por que não, né? Uma estrutura tão perfeita que, uau, nossa, a gente vê assim, olha, que laje, né? Que viga, que concreto protegido, que coisa magnífica. Então tudo isso chega aos nossos olhos com um ar de admiração tão grande que o limite entre aquilo que é função e aquilo que é estética fica meio apagado, né? Fica blurred. Eu finalizarei essa coleção de slides, tá certo? Que antecede aí a entrega da nossa primeira etapa, mostrando a obra do Piet Mondrian, que é também muito famoso nesse padrão de quadrados, onde ele se utilizava, um artista alemão, ele se utilizava de cores primárias e preto e branco, somente. Ele considerava as cores secundárias como sendo algo que não era harmonioso, né? Que não eram cores harmoniosas. E ele também foi do surgimento da arte figurativa até chegar nesse resultado onde ele procurava dar equilíbrio a esses quadrados de uma maneira absoluta, jogando com as cores, com as formas e proporções. Então, eu vou ler com vocês essa frase ao lado. Segundo Mondrian,
Cada coisa, seja ela uma casa, uma árvore, uma paisagem, possui uma essência que está por detrás de sua aparência, ou seja, né, é aquilo que nós sentimos. Uma casa pode nos trazer uma imagem de coisas boas, uma imagem consciente de coisas boas, ou pode nos levar a ter medo, a ter pavor, né? Assim como qualquer outra coisa que nos cerca, né? Um telefone, por exemplo, se você tiver com os seus prazos estourados, ele só vai lembrar de que alguém vai lhe cobrar mais à frente. Então pode ser uma fonte de prazer ou uma fonte de mágoas e tristezas. Então vejam, é isso que ele está falando, né? As coisas existem por detrás das coisas. As coisas em sua essência estão em harmonia no universo. O papel do artista para ele, para Mondrian, seria revelar essa essência oculta e essa harmonia universal, ou seja, trazer à tona, dentro das possibilidades que ele tem em mãos, com os suportes que ele tem em mão, né, com as técnicas que ele escolheu, com a metodologia que ele desenvolveu, a beleza escondida no universo. Meus amigos, meus caros alunos, espero que essa aula tenha servido de orientação para vocês, para facilitar na compreensão do texto do Aires e para que a nossa aproximação seja cada vez maior, apesar da nossa disciplina ser uma disciplina DOL, ok? Vou abrir um fórum de discussão e vocês sabem que podem me procurar a qualquer hora, ok? Muito bem, obrigada. Bom dia a todos, boa semana, bom início de atividades.